Bom dia. Vamos esperar o Instagram resolver funcionar. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Se puderem me dizer se estão me vendo, se estão me ouvindo, eu fico muito grato para que eu possa dar início a um bate-papo bem light. Talvez não tão light assim. De antemão peço desculpas, eu tô com a voz bem ruim e prometo que não vou me estender muito, mas eu quero destacar com vocês uma inquietação minha. Acredito que não só minha, claro, mas muitos de vocês estão, para aqueles que não estão acostumados, que não me conhecem daqui, ou são seguidores novos. Eu sou Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista aí há 14 anos, mais ou menos. Fui professor universitário aí durante 11 anos e eu produzo conteúdo aqui na internet voltado para advogados e voltado para o estudo do direito penal desde 2011, desde o final de 2011, basicamente desde 2012, desde novembro de 2011. Então, eu tenho um tempo de carreira considerável e eu acompanhei vários movimentos do sistema judiciário. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado também. E a inquietação, vou falar com vocês hoje sobre uma inquietação, ao meu ver, principal, básica. Então, se você quiser compartilhar isso com alguém, eu fico muito grato. Mas uma inquietação básica e principal a respeito desse inquérito dos atos. Eu vou chamar com o nome que estão dando, apesar de achar um nome ruim, achar que tem inquérito não tem que ter nome para começo de conversa, mas um nome como esse é um nome tendencioso, mas o inquérito dos atos antidemocráticos, né? Minha opinião aqui primeiro, deixa eu esclarecer, já me apresentei para vocês, e o que vou falar a partir de agora é uma opinião técnica, porém, do Marlon. Então você pode concordar ou discordar, ficar a seu critério. São coisas que me inquietam e que eu quero que vocês pensem a respeito. É por isso que eu estou gravando isso aqui, é por isso que eu estou fazendo isso aqui, porque eu quero que vocês pensem a respeito. Eu não vou entrar muito nas discussões mais polêmicas, eu vou falar de um ponto que ele é muito importante e se alastra para todo o inquérito, mas é um ponto que me inquieta há muito tempo e que já teve resultados desastrosos em outros momentos jurídicos, e que possivelmente vai ter o mesmo resultado agora. Não acho que vai ser diferente. E isso vai prejudicar, assim como o Sérgio Moro, ao meu ver, é o principal responsável por ter destruído a Lava Jato como uma operação, porque desde o começo ele praticou ilegalidade atrás de ilegalidade, e isso maculou a operação como um todo e acabou que alastrou para inclusive pessoas, eu não estou referindo quem foi, tá? Não estou realmente falando de ninguém em específico, mas pessoas que talvez devessem estar presas ficaram soltas na Lava Jato, empresas que assumiram pagamento de coisas ilícitas, possivelmente algumas vão até recuperar esse dinheiro, e isso, se tivesse seguido a regra do jogo, talvez não tivesse acontecido. Então a falta de seguir as regras do jogo é um baita de um problema. E no final acaba tendo um problema, é um resultado desastroso, né? Na Lava Jato, quando eu falo que a minha inquietação é antiga, eu não estou falando de Lava Jato, eu já vou trazer para vocês desde quando vem essa inquietação, até porque ela é muito mais profunda. Na verdade, ela tem pouco a ver com a Lava Jato, ela tem base na lógica da Lava Jato, mas a minha inquietação é mais antiga e tem pouco a ver com a Lava Jato. Mas a Lava Jato em específico, ela foi extremamente midiática e as pessoas, à época, principalmente aqueles que eram contrários a uma visão ideológica defendida pelos partidos da esquerda, bateram muita palminha para a Lava Jato. Porque prendeu Lula, porque prendeu um monte de gente, porque prendeu um monte de gente da esquerda, porque praticamente não bateu na direita. Então bateram palminha, estavam aplaudindo, porque Sérgio Moro era praticamente um deus. E o resultado foi que ele se sentiu como tal, talvez, né? E fez um monte de cagada. Principalmente em relação ao ponto, que é o principal ponto a ser discutido hoje por mim aqui com vocês, que é em relação à competência. É um alargamento de competência que, ao meu ver,
é incitado por certas partes da população, aplaudido por certas partes da população e que no final tem resultados desastrosos. Nesse momento, nós estamos tendo um alargamento inverso. Antes, na Lava Jato, nós tínhamos a galera, e eu vou tentar, não gosto muito dessa separação, mas vou usá-la aqui para fins didáticos e pedagógicos, a separação de direita e esquerda. A época da Lava Jato, o pessoal da direita estava batendo palminha para o Sérgio Moro. A época agora que o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa com o Sérgio Moro, só que pior, a galera da esquerda está batendo palminha para o Alexandre de Moraes. E o resultado é sempre o mesmo. No final, nós temos um desastre, porque o sistema processual penal e o sistema de garantias constitucionais, ele é uníssono para todos. E ele tem um motivo para ser uníssono para todos, que é justamente garantir que todos tenham o mesmo tratamento, independente de ser direita, de ser esquerda, de gostar de grêmio, pessoas inteligentes, né? Ou inter, pessoas que têm algum problema de escolha de time. Então, independente de qualquer coisa, nós temos um sistema, uma base. Eu gosto muito do que fala, do termo que utiliza o Auri, que forma é garantia. Nós temos uma forma, e essa forma tem que ser respeitada. E quando a gente tenta largar essa forma, nós temos um problema. Bem, eu vou falar exatamente de como eu digo, é que a minha lógica ela vem de antes da Lava Jato. Eu critiquei pra cacete a Lava Jato, critico, ainda acho que foi uma cagada atrás de cagada e que poderia ter sido a operação que teria revolucionado o Brasil em relação a reduzir a corrupção do Brasil. Se tivesse seguido a lógica correta, atingido todo mundo que tinha que atingir, que não atingiu, ficou restrito a um nicho ideológico e principalmente tivesse seguido a lógica de separar as competências, cada um julgar aquilo que tinha que ser julgado, não trazer uma esponja de competências gigantes como foi feito. Mas, apesar de ter tido o mesmo erro que, ao meu ver, existe agora, que é essa esponja de competência que traz tudo para o mesmo julgador, a grande gravidade, ao meu ver, do que está acontecendo agora, e eu gostaria que vocês refletissem, peço desculpa por agora entrar num viés um pouco, não sou tão técnico aqui, eu sou um cara mais prática do que técnica, apesar de ser um cara que gosta muito de estudar, de ser um pesquisador, tenho ali meu diplominha de mestrado que não me deixa mentir, mas gosto de falar de maneira mais simples, vou tentar falar de maneira mais simples, mas é uma coisa bem profunda o que eu vou falar a partir de agora. Eu vivi, enquanto advogado, e eu sei que alguns de vocês aqui viveram também, um mensalão. E dentro do mensalão, apesar de no mensalão ter acontecido muito pouco esse problema, que eu vou relatar agora, mas a consequência dele veio do mensalão. No mensalão, nós tivemos uma repetição do que houve agora, que nós tínhamos o ministro Joaquim Barbosa, que também era um ministro pouco afeto à Constituição e pouco afeto ao processo penal como de maneira correta, pouco afeto às garantias constitucionais. E aí me permitam um destaque fora do direito aqui, eu até fiz na época da eleição, eu fiz essa consideração. A época do mensalão, eu e muitos outros, e continuo criticando, mas criticamos muito o Joaquim Barbosa. Entendo que ele foi um péssimo juiz. E eu sempre elogiei muito, e eu também, muitos colegas daqui, o ministro Marco Aurélio de Mello, que sempre foi um voto vencido no STF. Voto vencido no sentido de que ele era garantista e o STF não era. Então a gente elogiava muito, torcia para cair na mão do Marco Aurélio. Mas quando teve a eleição, que cada um se posicionou para um lado, o Joaquim Barbosa se manifestou a favor do Lula e o Marco Aurélio a favor do Bolsonaro, as coisas se inverteram. Quem gostava do Marco Aurélio enquanto criminalista passou a não gostar do Marco Aurélio porque ele apoiou o Bolsonaro, e quem não gostava do Joaquim Barbosa porque foi um péssimo juiz passou a gostar porque ele estava a favor do Lula. Então são as incoerências que a gente tem aí no negócio. Mas o Joaquim Barbosa, ao meu ver, foi um péssimo juiz. E um péssimo juiz por quê? Porque ele não chegou ao extremo que está acontecendo agora com o ministro Alexandre de Moraes, mas ele também ignorou garantias constitucionais, ele também restringiu o acesso ao mensalão. Eu tive a oportunidade de estar lá no dia de um dos julgamentos do mensalão, eu estava em Brasília fazendo uma outra coisa. Como me sobrou um tempo, eu fui lá e sentei e assisti.
Só de ficar perto daquela galera que estava lá, já dá uma energia violenta. Mas, apesar de não ter tido um grande alargamento de competência na Lava Jato, um ponto relacionado à competência gerou um puta do problema, que foi o ataque ao duplo grau de jurisdição. Por quê? Existe uma norma, inclusive constitucional, que define a competência por prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado. Então, algumas pessoas, alguns cargos e pessoas que ocupam esses cargos, quando vão responder criminalmente, tem que responder em um foro específico. E tem um motivo para isso. Não dá para você botar um prefeito ser julgado pelo juiz da cidade, porque senão o juiz da cidade passa a ter mais poder do que o prefeito. E isso é um problema. Então o prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. E assim por subsequência. Eu, particularmente, enquanto jurista, enquanto advogado, eu defendo e entendo, até pelo problema que eu vou destacar para vocês hoje, que não deveria ter foro prerrogativo de função no STF, para ninguém. Para ninguém. O limite do foro prerrogativo de função, ao meu ver, deveria ser o STJ. Por quê? Por causa do duplo grau de jurisdição. Porque lá, quando tivemos a questão do mensalão, nós tivemos uma série de pessoas, e não tão equivocadamente quanto agora, mas uma série de pessoas que tiveram a sua competência puxada para o STF por causa do foro prerrogativo de função. Então nós tínhamos ali um deputado federal, um senador e sei lá, eu nem lembro quem era julgado pelo mensalão, mas tinham muitas pessoas com foro prerrogativa de função julgadas dentro do mensalão. Só que, ao mesmo tempo, a secretária dele também era julgada com foro inicial no STF. Ela, que normalmente deveria ser julgada pelo juiz de primeira instância, para depois ter o recurso para o TJ, para depois ir para o STJ, para depois para o STF, foi julgada pelo pleno do STF. E aí vem o problema. Todos nós, e é um direito, ao meu ver, superior à lógica de competência, é uma garantia superior à lógica de competência, e principalmente superior às regras do CPP em relação à conexão e continência. Nós temos uma regra base, tronco, que chama-se duplo grau de jurisdição. Todas as pessoas, elas têm o direito de serem julgadas por um juiz competente e depois ter essa decisão revisada por outro juiz, ou outro tribunal, ou um colegiado de juízes que seja competente para tal. Todas as pessoas têm esse direito. E quando você tem um foro por prerrogativa de função diretamente no STF, esse direito é mitigado. A época do mensalão, a solução mágica que foi encontrada, e ao meu ver equivocada, mas a solução mágica que foi encontrada para tentar se salvaguardar, porque deu problema, deu Corte Interamericana de Direitos Humanos, deu acionamentos e afins, deu um monte de coisa, porque essa é uma discussão latente. Como que pode uma pessoa que, por ser secretária de uma outra pessoa que tem foro prerrogativa de função, ou por ser assessor, por ser alguma coisa, não tem direito a um recurso? Ela não exerce a função e, portanto, tem direito ao foro. Tem a garantia do foro, que é uma garantia para a população e para a pessoa. E para o cargo, principalmente. Como essa pessoa não vai ter direito a recurso? A solução mágica que foi encontrada no STF àquela época foi os embargos infringentes. Então, para aqueles que estão no começo da faculdade, quando você tem uma decisão de colegiado, e os colegiados normalmente são de no mínimo 3, mas no plenário são bem mais, né, no pleno, quando você tem uma decisão de colegiado, se houver pelo menos um voto favorável à defesa, então perdeu como tudo, perdeu, tomou pau, tinha 20, teve 19 votos contra. Se tiver um voto a favor da defesa, é possível um recurso chamado embargos infringentes. O que é isso? Você vai fazer com que aquele recurso seja aquela ação, aquele recurso, aquilo que estava sendo julgado, que teve essa derrota para a defesa, mas com um voto a favor, seja julgado novamente por aquele mesmo tribunal, não é por outro tribunal. Então lá no STF, lá na época do mensalão, peço desculpa pela minha voz, tá bem ruim, mas não podia me furtar de falar com vocês, não vou conseguir aprofundar como eu gostaria de tudo, falar de tudo que eu entendo de equivocado e correto dentro disso, mas esse ponto é um ponto muito importante e que eu não vi ninguém falando a respeito dele ainda.
Lá, naquele começo, para solucionar esse problema, o STF falou assim, não, aqui a gente tem duplo grau de jurisdição, porque essa sentença, essa decisão, esse acordo, ele vai ser revisto, porque vai ter embargos infringentes. Inclusive, passaram a permitir a sustentação, coisas que no embargo infringente não eram permitidos à época. Mas isso não soluciona o problema, porque não são outras pessoas que estão julgando. Apesar de que quando há embargos infringentes, é redistribuído aquele recurso para um outro relator e um outro revisor, essa é a regra. Então pode ser que aquele relator tenha uma visão muito diferente do que foi visto no começo, mas não é a regra, não é o comum. O comum é que, por uma questão inclusive psicológica, as pessoas têm dificuldade de mudar a sua decisão. Então, nos embargos infringentes, o julgamento vai ser pelas mesmas pessoas que julgaram o recurso que está sendo rejulgado. Ou seja, não é duplo grau de jurisdição. Não é um novo tribunal, não são novos juízes revendo a decisão de um magistrado, de um juiz. E por que isso é relevante? Porque a gente soma isso com a Lava Jato. A gente soma a questão da inexistência do duplo grau de jurisdição por uma competência originária do STF, com a Lava Jato, que foi, eu estou citando dois, mas claro, teve trocentas, ainda mais quando tem casos midiáticos como tal. Outra coisa que a questão do mensalão fez, ela largou pelo Brasil inteiro, pelo juiz de primeira instância, um equívoco gigante em relação ao que é a autoria e coautoria. Né? Então, pegou-se uma teoria que não tinha absolutamente nada a ver com o que eles estavam aplicando, aplicaram de maneira incorreta. O próprio cara que inventou a teoria, que falou, que escreveu sobre ela, estava aqui no Brasil e falou, não, o que eles estão fazendo está tudo errado. Mas aquilo quando é feito pelo STF, principalmente em operações que têm uma carga midiática, como foi a Lava Jato, como foi a Mensalão, acaba se alargando para o resto do Brasil, não só para a primeira instância, mas se alarga para o resto do Brasil, que é um risco que a gente vai ter de acontecer isso agora. Então a gente soma a questão da problemática em relação ao duplo grau de jurisdição, que nós tivemos no Mensalão, com uma competência esponja que foi feita equivocadamente pelo juiz Sérgio Moro no Mensalão, de achar que tudo é competência dele. E joga agora para esse inquérito absurdo, que ao meu ver é absurdo, porque quando algo, um inquérito penal, nasce errado, e ele nasce com um vício de competência, ao meu ver, porque ele nasceu por um crime que a competência prevista no regimento interno do STF é quando um crime acontece dentro do STF, o STF tem competência para presidir o inquérito. Ao meu ver, isso já está errado. Por quê? Porque o regimento interno do STF é anterior à Constituição de 88. Então ele é anterior ao sistema acusatório previsto em Constituição, que veio na Constituição de 88. Então, ao meu ver, esse ponto não foi recepcionado pela Constituição de 88. Mas, ignorando um pouco esse fato, porque infelizmente o STF já decidiu várias vezes contrário a isso, quando a gente fala de direito penal contra réu, a gente precisa de uma análise restritiva daquela norma. Ou seja, a gente olha para aquela norma, pega o que está escrito ali e pergunta qual é a menor interpretação possível quanto a isso, quando é prejudicial ao réu. A menor interpretação possível contra isso é X, então a gente aplica isso no réu. Quando é benéfico ao réu, a interpretação da norma penal é extensiva, ou seja, a gente tenta abarcar o máximo de coisas dentro daquele conceito para favorecer o réu, graças ao princípio do indúbio pro réu. Ou seja, estamos falando agora de uma questão que deveria ser interpretada de maneira restritiva. Então nós temos uma norma do STF, eu já falei que eu acho inconstitucional, mas temos uma norma do STF, engraçado, o regimento interno do órgão que define sobre a constitucionalidade, ao ver do Marlon, pobre Marlon aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, um reles, advogado e professor, ser vista como inconstitucional, né? Mas cada um com a sua opinião, já disse aqui, é a minha. Nós temos então um artigo que fala que quando o crime acontece dentro do STF, ele
pode ter a abertura de um inquérito pelo STF. E na época que abriu esse inquérito, que foi por causa daquele deputado lá muito doido, que falou umas abobrinhas, a competência do STF ela foi alargada porque aquele crime estava na internet, está em todos os lugares. Então, ao meu ver, já está errado no começo. Segundo erro, isso foi aberto de ofício. Terceiro erro, diversos atos no início, foram feitos de ofício, portanto, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes e ponto. Ele foi escolhido como relator daquilo ali. Isso também é um problema. Nós temos que ter um sorteio que é digital. Ele foi escolhido como relator daquilo ali e, a partir dali, criou-se uma lógica de competência esponja que, ao meu ver, está equivocada, de aquilo que se entende que se entra naquela mesma lógica daquele que era o inquérito das fake news, virou inquérito dos atos antidemocráticos, se entende que tudo que tem alguma coisa a ver, e olha o tamanho, quando você dá esse nome, cara, inquérito das fake news ou inquérito dos atos antidemocráticos, olha o tamanho da abrangência que você pode dar quando você dá um nome subjetivo e abrangente a uma coisa que deveria ser objetiva e restritiva. Então qualquer coisa você pode colocar dentro daquilo ali. O que eu estou falando para vocês pode ser o cara para falar, não, Marlon está dizendo que não concorda com uma posição do STF. Se o Marlon não concorda com uma posição do STF, então ele não concorda com o STF. Se ele não concorda com o STF, então ele está fazendo alguma coisa antidemocrática. Então qualquer coisa pode ser acrescida dentro de um inquérito quando é colocado como uma esponja. Nós temos uma base para isso. Só que, e aí, isso é uma coisa, eu falei que esse ponto do duplo grau eu não tenho visto ninguém falar sobre ele, mas esse ponto de competência esponja tem sido falado muito, né? Tem sido falado desde o começo, desde que começou isso. Isso é uma das preocupações maiores que eu vejo a nossa doutrina seguindo por essa preocupação. O que me preocupa de verdade, também com isso, claro, também temos, por causa da competência esponja, é que hoje, esse pessoal, por exemplo, que foi preso em Brasília, a ação deles, ela não tem em absoluto nada a ver com o que deu início a esse inquérito. Eu não estou falando que a ação deles está certa. Putz, está totalmente errado. Para mim é um bando de doido, não devia ter feito isso de jeito nenhum. Mas a ação deles, criminosos, muitos deles, inclusive, não todos, mas muitos deles criminosos deveriam estar presos, só que, claro, respeitando o devido processo legal. Mas a ação que foi feita agora, ela não tem em absoluto nada a ver com o que deu início a esse inquérito. Isso está sendo alargado aos poucos e sendo puxado por conexão. Só que as regras de conexão e continência são regras do Código de Processo Penal. Elas, primeiro, elas não são regras absolutas. Se você já chegou a essa parte no seu estudo, talvez aqui tenha acadêmicos de direito, ou mesmo quem não faz direito, a conexão e a continência são regras que elas vão dizer basicamente que, em algumas circunstâncias, e são descritas pelo Código de Processo Penal, você puxa o processo para um julgamento só por uma questão de conveniência. É para isso que serve a conexão e a continência. É para você não ter 10 juízes julgando um fato em que as provas elas são as mesmas, em que vão ouvir as mesmas testemunhas, em que vão ter as mesmas perícias, para você não ter que fazer 10 audiências com cada uma das testemunhas, para você não ter que fazer 10 perícias com cada circunstância. Você faz o quê? Você junta, puxa essa competência, facilita o julgamento, puxa a competência. Então você fala, olha, putz, 10 pessoas ali praticaram a mesma coisa, ou praticaram crimes distintos, mas ali na mesma circunstância, em momentos separados, mas tudo vai estar, todas as provas vão se interligar, ótimo. Puxa tudo como conexão, para facilitar o julgamento e não por uma questão de conveniência. A conexão e a continência não são obrigatórias. Então o juízo,
Ele pode entender que não, peraí, mas nesse caso aqui é melhor separar. Lá no julgamento no mensalão, inclusive, tivemos muitos que foram separados, que foram jogados para a primeira instância. Que eu não sei nem se foram julgados até hoje, mas foram colocados à primeira instância. O fato da primeira instância ser lenta ou o procedimento criminal ser lento é uma outra discussão. Se discute no formato do judiciário, se discute nas leis, na quantidade de recursos e outras coisas. Não se pode tentar se fazer uma justiça e falar, não, a justiça é lenta, então vamos deixar tudo no STF. Até porque o STF de rápido não tem nada. O problema é que está se usando uma regra de conexão para puxar e alargar uma competência, o que alguns chamam de competência esponja, para alargar uma competência nas mãos de um ministro. Vejo poucas pessoas se indignando com tantos atos que partem de um mesmo ministro. Cara, o STF tem um monte de gente, tem um monte de ministro. As coisas deveriam ser distribuídas. Eu já não gosto muito do fato de ter tanto poder em relação a uma decisão monocrática, né? Tem muitas decisões monocráticas no STF. O ministro Fux, por exemplo, tá com uma boa parte do pacote anticrime que entrou em vigor no comecinho de 2020. Tá suspenso até hoje. Por quê? Porque o Fux quis. O Fux suspendeu. Pá, numa lapada, numa decisão monocrática, nós temos um monte de coisas que já deveriam estar em vigência. Muita coisa mesmo. Talvez alguns de vocês nem tenham olhado para isso porque estão acostumados com a lei como ela está sendo aplicada. Mas tem um monte de coisa que não está em vigência porque um ministro resolveu que não tinha que ficar. E apesar de que agora mudaram há pouquíssimo tempo, salvo engano em dezembro, a regra de você ter um prazo para você ficar quando você pede vistas ou algo do tipo, o prazo para relatar não foi alterado. E por que isso atrasa e atravanca os processos? Porque o relator, que é o ministro que normalmente pega a coisa de início, que dá as decisões liminares, que é, por exemplo, o Alexandre de Moraes nesse inquérito, que é, por exemplo, o ministro Fux nessa ação que discute o pacote anticrime, o relator, ele tem o poder de dar as decisões cautelares urgentes e depois ele vai elaborar um relatório que é muito detalhado, porque, poxa, é uma discussão naquele outro elemento, é uma discussão de constitucionalidade. Aqui nós temos um inquérito com milhares, agora mais de milhares de pessoas sendo investigadas. Então, é gente pra cacete. O relator, depois que se inicia o procedimento, e olha que eu não estou falando, o inquérito não vai ter necessariamente relatório, porque o inquérito é um inquérito, não é uma ação penal. Lá no negócio do Fux ele é relator, porque é uma ação. O relator, ele vai ter um dever, que é fazer o relatório. E o relatório pode demorar quanto tempo que o relator ache que seja relevante, porque depende da relevância de cada caso. Só depois do relator elaborar o relatório é que ele entrega para o presidente do STF. Isso vale para todos, tá? Vale para o TJ, vale para o TRF, vale para o STJ, vale para o STF. Ele faz o relatório e ele não tem um prazo previsto para isso. Ele faz o relatório e depois que ele termina o relatório, ele fala para o presidente: presidente, esse processo está apto para ser colocado em julgamento. Aí vai para o presidente, que é o dono da pauta, que fala: olha, vai ser julgado no dia tal, que pode enrolar com isso também. Então, quando se tem esse poder imenso para o relator, gera-se pouca discussão. E, infelizmente, eu disse num dos stories que eu fiz anteontem, dando um recado para o pessoal que estava trabalhando lá em Brasília, nesse inquérito dos atos antidemocráticos, que vocês precisam entender que não vai ser uma briga técnica, vai ser uma briga política. Então, você precisa usar as armas políticas que você tem. Quais são as armas políticas? Vocês perceberam? Ontem foi liberado um monte de gente pela Polícia Federal, pela Superintendência da Polícia Federal. Não foi por jurídico, foi por político. É política a discussão. Então você tem que trabalhar, se você trabalha com as armas que você tem. Você briga pelo certo, mas você, para favorecer o seu cliente, você trabalha com as armas que você tem em mão. Não ache que porque eu entendo assim, que na minha consultoria que eu presto para colegas que estão nesse inquérito, por exemplo, que eu falo para eles que eles têm que ficar agarrados a essas inconstitucionalidades, porque não é assim que funciona a vida prática. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática.
Aqui eu estou falando de teoria. O que eu quero que vocês reflitam, né, e por isso que eu estou fazendo essa live, é sobre como que fica a discussão em relação a peso de uma norma constitucional, que é o duplo grau de jurisdição, em detrimento de uma norma que não é constitucional, que é a conexão e a continência. Então, como pode estar sendo mitigado de uma cacetada de gente o duplo grau de jurisdição? Porque o pessoal, os gurizinhos, as mulheres lá, os caras, os velhos, sei lá, quem que estavam naqueles acampamentos lá e que fizeram a cagada de invadir, aqueles que depredaram, todos aqueles, inclusive aqueles que cometeram os crimes, os que não cometeram, os que cometeram, eles, se julgados fossem, seriam julgados por um juiz de primeira instância. No caso, acredito pela Justiça Federal de Distrito Federal, nesse caso especificamente, pela Justiça Federal do Distrito Federal. Então começaria pela Polícia Federal, porque os órgãos que foram depredados são órgãos federais, então a competência seria puxada para a Polícia Federal, que seria um inquérito na Polícia Federal, que seria, na sequência, para a Justiça Federal. Essas pessoas, todas, teriam direito a recorrer para o TRF1 da primeira região, que é o de Brasília, depois teriam direito a recorrer para o STJ, depois teriam direito a recorrer para o STF. Agora, essas pessoas todas que ali estão, não têm direito a recurso. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Não existe direito a recurso. Na teoria, tem direito a recursos internos. Já falei qual foi a solução mágica do mensalão. Mas na prática, utilizando o direito e a lógica, não tem direito a recurso. Não existe recurso se você está recorrendo para a mesma pessoa. Eu falo, você tem que ficar preso, e você fala, não, vou recorrer. Aí você recorre e vem para o Marlon e fala, não, eu realmente acho que você tem que ficar preso. Então, fica preso. Não existe, isso não é recurso. Não é duplo grau de jurisdição, que é uma norma, não apenas brasileira, é uma norma internacional. É uma norma prevista na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. É uma norma prevista em uma cacetada de tratados internacionais. E por isso que deu a discussão no mensalão. É uma norma que o Brasil copiou corretamente de uma evolução legislativa penal que vem de muitos anos e de outros países. Então o duplo grau de jurisdição, a garantia de ser julgado por um outro tribunal, é uma coisa básica, que não está sendo respeitada nesse momento e que não vai ser respeitada do jeito que as coisas estão indo. Então, o problema da competência esponja é um problema, um puta do problema, é que é uma outra linha de discussão, mas o que a competência esponja está causando, ao meu ver, é um problema muito maior. E que já fica a dica para quem estiver dentro dessa discussão no futuro, acredito que vai ser usado no futuro. A grande discussão é se essa lógica vai seguir a mesma lógica que seguiu antigamente. Porque a discussão a discussão da Lava Jato foi a grande tronco de discussão que teve resultado no final, foi uma lógica de competência. Só que agora nós temos um ministro que já teve o aval do plenário do STF em várias oportunidades, dentro dessas coisas que eu julgo serem constitucionais e ilegais, mas já teve esse aval, então a gente tem sido, se fosse um voto, né, de dizer opinião vencida, porque o STF tem se manifestado num sentido diferente, que essa discussão ela vai chegar obrigatoriamente, e tem que chegar, já deveria estar chegando, não precisaria ter sido preso essa galera, mas vale para essa galera também, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa é uma discussão que, ao meu ver, se esse inquérito, e eu dei uma opinião ontem, falei que acho que esse inquérito ele vai morrer, porque ele tem uma finalidade política, não uma finalidade jurídica, e quando essa finalidade política se esvair, eles vão dar um jeito de fazer esse inquérito morrer, para que não tenham que discutir sobre as ilegalidades incontestes dentro dele. Mas se ele não morrer, se ele seguir a sequência que ele está indo, eu indico, inclusive, que se inicie uma discussão via Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu estudei muito isso, muito mesmo, meu mestrado é em Direitos Humanos. Eu estudei muito esse ponto, com relação ao mensalão, porque me inquietou bastante lá. É uma discussão que cabe à Corte Interamericana, é uma discussão que deve ir à Corte Interamericana, e que eu acho que é um aspecto que a gente tem que começar a discutir também aqui entre nós. Como eu disse, eu estou fazendo isso aqui, mesmo com a voz toda ferrada,
não um vídeo mais completo sobre todos os aspectos, porque eu não vi ninguém discutindo sobre esse viés. Então, acredito que vocês possam dar início às discussões internas entre vocês e também chegando na galera aí de doutrina mais elevada, de capacidade mais elevada, que isso se torne uma discussão também, porque eu quero ver a opinião de outros juristas, e juristas que eu admiro, como o próprio Auri, sobre esse aspecto do duplo grau. O quanto que o duplo grau deveria estar sendo superior às normas de conexão e continência, nesse caso. Beleza, meu povo? Muito obrigado pela audiência, pela paciência com essa minha voz e com o fato de eu estar falando uma coisa um pouquinho mais técnica. Vou deixar essa live salva, com certeza. Caso vocês queiram, caso seja um assunto que vocês achem que mereça uma discussão um pouco mais aprofundada e mais alargada, compartilhe. Compartilhe com alguém, compartilhe com colegas, compartilhe no seu stories aí, seu stories, ela vai ficar gravada. Justamente para isso, porque eu quero que essa seja uma discussão relevante e eu acho que isso vai ser uma discussão que vai cair dentro desses processos logo, logo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para vocês, tenham um ótimo dia e assim que a minha voz estiver zero, eu vou voltar a gravar mais coisa para vocês. Um abraço.